Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Deus abençoe muito a cada um de vocês. Obrigado por estarmos aqui mais um domingo, domingo do Senhor. E hoje a igreja celebra o terceiro domingo da Páscoa. Então abra o seu coração, é aquele momento que nós permitimos que essa palavra penetre na nossa vida, no nosso coração, para que o próprio Cristo ressuscitado guie nossa vida para esse caminho da luz. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. A proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira-mar do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam quem era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasa acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazeis alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabia que ele era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhes: Apacenta minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovens, tu cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e os outros te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, que evangelho extenso neste terceiro domingo da Páscoa, onde nós estamos celebrando neste domingo do Senhor, né? Hoje o evangelho é extenso e eu vou tentar aqui simplificar alguns pontos muito importantes para nós. Primeiro, em um dos versículos fala que, através do evangelista São João, ele narra que esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos. Então, nós lembramos no primeiro domingo, né, Jesus ali que aparece aos discípulos
e diz: a paz esteja convosco, porém Tomé não estava. E aí, no outro domingo, né, novamente Jesus aparece novamente desejando a paz, e ali Tomé estava, né? Então esse evangelho narra que esse momento agora é a terceira vez que Jesus aparece para os discípulos. E muitas pessoas pode não ter nem tanto significado, talvez não vejam nem tanto importância, né? Mas o que tem a ver essa aparição de Cristo ser a terceira? Eu quero trazer hoje algo muito importante para nós, porque se essa aparição aqui deixa claro que é a terceira vez, significa então que Jesus já tinha aparecido 2 vezes para eles. E ainda assim, meus queridos irmãos e irmãs, por isso que eu quero trazer isso para vocês. Ainda assim, nesse evangelho então, estava ali presente, né? Pedro, Tomé, Natanael, e os outros 2 discípulos de Jesus, Simão e Simão Pedro, diz para eles. Então nós tínhamos ali um grupo, né, com Pedro, e ele diz o que para eles? Isso, filhos de Zebedeu aqui, né? Então tá. E aí Pedro diz o que para eles? Eu vou pescar. Então, meus queridos irmãos e irmãs, o que eu quero tentar explicar para vocês. Significa que Jesus já havia aparecido 2 vezes. O Cristo ressuscitado já havia aparecido 2 vezes para os discípulos. E mesmo assim, Pedro diz para eles: eu vou pescar. O que Pedro está querendo dizer para eles? Eu desisto. Eu vou voltar à minha vida velha. Vou voltar a pescar. É exatamente isso que Pedro está fazendo aqui com eles. E o pior de tudo, né? Aí eles que estavam acompanhando Pedro disseram: também vamos contigo. Então perceba que muitas vezes nós, desanimados por conta de tantas coisas, principalmente dentro da nossa família, nossos amigos, nós desistimos de estar na casa de Deus. Nós desistimos de ir em busca de Deus. E aí nós começamos a induzir também a quem está do meu redor. Porque se o líder, né, vamos dizer assim, o líder, o pai da família, enfim, a pessoa importante, né, porque tem pessoas que nós somos importantes para as outras pessoas, né? Então, quando nós dizemos que não vamos fazer isso mais, muitas pessoas vão nos seguir também. Então também não vou. Foi o que aconteceu aqui, né? E isso acontece na nossa família. Então chegam pessoas em casa e num domingo, né, que é tão importante para nós, e aí, vamos almoçar, vamos fazer o almoço, aí um fala assim: não, mas tem a missa, eu vou para a igreja. Aí, não, fica aqui, né? Vamos ficar junto. E aí nós vamos induzindo as pessoas então a não ir mais ao encontro de Deus, não ir mais ao encontro de Cristo. Foi exatamente o que Pedro fez aqui com os outros irmãos. Perceba que, novamente, torna a dizer então, ficou claro agora para nós, né? Aqui, um pedaço do Evangelho fala assim, esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Significa então que Jesus já vinha aparecido 2 vezes. E nós ouvimos os evangelhos anteriores Jesus aparecendo para eles. E mesmo assim, então, a nossa fé, aquela fé, ainda assim, Pedro, pecador, que tinha negado Cristo, mas que tinha visto Cristo ressuscitado, né? Desiste. Vou voltar à minha vida velha. Vou seguir o meu caminho, a minha vida. Não vou mais seguir a Cristo. Então perceba que ainda a fé, a falta de fé neles, ainda duvidava. Ainda não acreditavam. Ainda assim não amavam Cristo, porque tinham dúvidas. Perceba que isso acontece aqui dentro desse evangelho. E aí eles vão pescar. E aí a palavra é bem clara também que naquela noite não pescaram nada. Por que não pescaram nada? Porque estavam longe de Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, se nós estamos longe de Cristo, se nós nos afastamos da igreja, se nós nos afastamos de Deus, também nós não vamos conseguir a graça. Como é que pode muitas pessoas reclamar da graça, da necessidade, mas não vão em busca?
O que aconteceu aqui é exatamente isso, eles não estavam mais agraciados, estavam longe de Deus. E aí tentaram pescar, e hoje nós colocamos aqui pescar pessoas, né? Quantos de nós queremos levar a palavra de Deus? Se nós não levarmos a palavra de Deus com amor, com Cristo, não vai resolver nada, não vai adiantar, nós não vamos conseguir chamar esse povo, né? Enfim, aí perceba que eles não pescaram nada. E aí já de manhã, né, novamente começaram a pescar e também não apanhavam nada. E aí Jesus fala, lançai a rede à direita, né? E eles fizeram isso. Ele poderia não ter feito. Mas aí aqui, por mais que eles quiseram, né, voltar à antiga vida, eles ouviram a voz de Jesus e lançaram a rede. Poderiam não ter lançado. Mas eles, em sinal da tua palavra, né? Vamos lançar a rede. E aí, algo tão bonito aqui, né? Porque Simão Pedro, ao ouvir dizer que era o Senhor, vestiu a roupa porque estava nu e atirou-se ao mar. Meus queridos irmãos e irmãs, essa parte de vestir a roupa porque estava nu. Nós temos que lembrar sempre de revestirmos de Cristo, né? É o batismo, é estar junto de Deus. E aqui naquele momento que nós dizíamos, né, que eles estavam já afastados de Deus. E novamente, ao estar com Cristo, ao ver Cristo, ao sentir Jesus novamente, revestir-nos de Cristo, Pedro imediatamente se lança ao mar. Se joga e vai em busca do Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, quantas vezes, né, nós estamos afastados de Deus, mas quando nós ouvimos a palavra de Deus, e hoje nós temos vários sinais, né, nós temos a música, nós temos o filme, isso toca em nosso coração, penetra na nossa vida e nós queremos, porque a minha alma tem sede de Deus e nós vamos em busca. Assim Pedro, ao ouvir então ao Senhor, acredita e vai em busca, e vai ao encontro de Deus. E nesse momento então eles pegaram, e a palavra diz que foram 153 grandes peixes. E muitos filósofos, teólogos, né, tentaram descobrir o que seria esse número, né, qual seria a importância, enfim, tiveram vários sentidos, mas eu vou dizer que um desses grandes teólogos falaram, né, que 153 poderia ser a quantidade de modelos, né, vamos dizer assim, de modelos de peixes que tinha naquele mar. Então, querendo dizer então na sua totalidade. Então eles pegaram todos os peixes, todos os modelos que tinham, eles pegaram naquela noite, né, naquele dia. Que quer dizer para nós essa totalidade que a cada um de nós, né? Hoje Cristo vem para todos nós, né, na sua totalidade, né? Isso é muito bonito. E aí, nesse momento do Evangelho, Jesus pergunta para Pedro se ele o amava, né? Perguntando: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus vem perguntando isso 3 vezes, e aí Pedro fica triste, né? Porque com certeza ele deve ter lembrado, né? Passou na mente dele ali que ele, no caso, naquele momento dessas 3 vezes, foi a mesma coisa que Pedro fez, negou Cristo 3 vezes. E aí, ao passar isso na mente dele, ele fica triste. Imagine aquele momento, né, de tristeza, angústia para Pedro, e Jesus perguntando para ele: tu me amas, Pedro? E aí Pedro diz: claro que eu te amo, Senhor, tu sabes de todas as coisas. E Jesus fala para ele: apacenta minhas ovelhas. Jesus pede para que Pedro então, né, a partir do momento que mostra o amor a Cristo, apacentar, né, guiar as ovelhas, né, levar, doutrinar, né, as ovelhas. E assim Pedro, vamos dizer, o chefe da igreja, né, onde Cristo constrói a igreja. Nós temos aí o primeiro Papa São Pedro, nós tivemos aí até hoje o nosso querido Papa Francisco, que faleceu, né, e agora nós pedimos a graça do Espírito Santo para nos conduzir através com um novo Papa, com muito amor e carinho, para nos guiar também.
Porque a importância da igreja é apontar a Cristo, né? E não aos homens. Nós não podemos estar levando a palavra de Deus para levar às pessoas. Levar pessoas para pessoas. Não, nós estamos sempre querendo levar, apontar a Jesus. Nós temos que levar as pessoas, né? Por isso, apacenta as minhas ovelhas. Nós temos que guiar ela. Nós temos que guiar as pessoas apontando o caminho de Cristo. É exatamente que hoje é o que Jesus nos pede, que Jesus nos convida. Então, meus queridos irmãos e irmãs, que possamos nos colocar em nosso coração como nós estamos amando a Cristo, né? Será que nós estamos amando verdadeiramente a Jesus? Ou será que nós estamos muitas vezes desistindo e querendo viver uma vida velha, né? Então, nós temos que vivenciar esse amor ágape, né? Incondicional, e amar a Deus sobre todas as coisas. Que Deus abençoe, meus queridos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.